Mais uma vez eu quero falar com todas as pessoas, povos, né, de todas as nações. Eu quero chamar a atenção para fazer um comentário, né, sobre a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1, né? E eu quero fazer questão de ler, né, para as pessoas, né, entender, né, para as pessoas ouvir, né? Êxodo capítulo 1, versículo 1, né? Que diz assim, né? Vamos ver aqui. Esses são, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois que procederam, né, dos lombos de ou seja, de Jacó, né, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, né, aumentaram muito, multiplicando-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu da população, né, da sua geração. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, né? O qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria com eles para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, né? E pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, né? Que é imposto para afligirem com suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, né, bens, mas quanto mais se afligia e oprimia esse povo, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia em número, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, né, ditatorial. Assim que lhe fizeram amargar a vida com dura servidão e escravidão. E com barros e tijolos para a construção, com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os obrigava com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Siflã, deixa eu ver aqui, Siflã, e a do outra a Puã. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e a virdes sobre os assentos, se for filho
não deixais viver, mas se for filha, deixar viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservava os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isso? Deixaste os meninos viver após o seu nascimento? E as parteiras disseram ao rei Faraó, e que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas e bens. Então ordenou Faraó, o rei, a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas mulheres, guardareis com vida. Vamos continuar, porque isso daqui é importante para a gente comentar. Agora no Êxodo 12, Êxodo agora capítulo 2, e versículo 1 que diz: e foi um homem da casa de Davi, ou seja, da casa de Levi, passou com uma filha de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, ou seja, um cesto, e revestiu com um barro e betumou, para não entrar água, e pondo nela o menino, a pôs-no junto à margem do rio. E a sua irmã postrou-se de longe, observando para saber o que lhe havia de acontecer, E a filha de Faraó desceu a se banhar-se no rio, e as suas jovens passaram a margem do rio, e ela viu o cesto, no meio, um cesto junto, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão, e disse-lhe: dos meninos das hebreias é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que cuide desse menino até ele crescer, que será útil para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai, pois, a moça, vai lá chamar. E chamou a mãe do menino. E disse-lhe a filha de Faraó: leva esse menino, cuida dele até ele crescer, e eu te darei e pagarei um salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho
tirado. Aí eu quero dizer a todos, né, que isso são coisas que aconteceu, né? É acontecimento, isso daí foi real mesmo, né? Que houve lá no Egito, né, em que o rei Faraó, né, ele governava e ele via a prosperidade, né, do povo de Israel, né? O povo de Israel era próspero, né? E Israel, ele pagava tributo, né, para o rei Faraó do Egito, né? Ele pagava tributo, mas o rei Faraó não estava contente, né? Porque o povo de Israel multiplicava, né, rapidamente, nascia muita criança, né? E o rei Faraó, né, que é o rei do Egito, ele queria eliminar, né, diminuir, né, porque crescia muito. Os israelitas, eles cresciam muito, multiplicava muito. E o rei não queria que multiplicasse, né, os israelitas, né? Não queria, né? Porque ele estava preocupado com o crescimento do povo de Israel, né? Que se tornava fortalecido, né? Cada vez mais forte, a ponto de o rei aumentar a carga de trabalho, né? Fazer com que eles trabalhassem mais ainda, pôs o jugo pesado nas costas do povo de Israel para eles trabalhar mais e cobrando mais impostos ainda. Eles queriam, ou seja, o rei Faraó, ele queria oprimir, né, o povo de Israel e disse: vamos cobrar mais imposto, vamos aumentar a carga tributária, ou seja, o tributo, pagar mais imposto. E também a carga horária, né? Que eles tinham que trabalhar mais, né? Então é isso, né? Que eles, né, puseram a maioria dos tributos em cima das costas do povo israelita, né? Eu quero com isso dizer que hoje, aqui no Brasil, nós vemos que pessoas, né, parlamentares, pessoas que trabalham na presidência, né, que antigamente era chamado de reis, hoje em muitos lugares ainda existe reis, mas é chamado de presidente da República. E muitos parlamentares, né, deputados e senadores, planejam na calada da noite, né, quando todos estão dormindo, planejam fazer leis cruéis. Não foi só naquela época, que é uma história bíblica verdadeira que aconteceu, né, que eles eram contra e faziam projetos e leis, né, contra os cidadãos de bens e até pessoas que servia ao Deus que criou os céus e a terra, né? Mas hoje, na calada da noite, tem muitos, né, que trabalham lá no Congresso, no Senado, pensando como que vai fazer leis injustas, como que vai oprimir o povo, a população, como que vai fazer para controlar e escravizar, né, o povo, né? E a gente vê que tem livros que esclarecem essas coisas, né, que acontece, né, na América do Sul, na América do Norte, né, que querem
é escravizar o povo, né? Tirar a sua identidade, né? Como, por exemplo, o livro que eu sempre comento, né? Aquele livro titulado O Comunista Exposto, né? Que fala sobre as metas, né? Da Agenda 2030, né? Que é a agenda do mal, né? Que é a agenda da nova ordem mundial. Por exemplo, na meta 28, que está contido no livro O Comunista Exposto, diz: eliminar a oração nas escolas, alegando que ela viola os princípios, né, da separação entre igreja e Estado. É só ler o livro que vai constar isso daí, né? Por exemplo, a meta 40 diz desacreditar a família como instituição, né? E estimular a promiscuidade e facilitar, né, a separação dos casais. A meta 17, por exemplo, que diz assumir o controle das escolas e usá-lo como meio de transmitir e manipular, propagando o comunismo, né? E facilitar os currículos escolares e assumir o controle das associações de professores, né? E a meta, por exemplo, a meta 24, que está nesse livro, que diz eliminar todas as leis que são contrário à obscenidade, né? Chamando-as de censuras, violação da liberdade de expressão e imprensa. Também na meta 25 também diz quebrar padrões culturais da moralidade, conservadorismo, promovendo pornografias, livros, revistas, filmes indecentes, controlar a televisão, né? E assim por diante, né? Tem a meta 26 que diz assim: apresentar a degradação e a promiscuidade, né, homossexual como normal, natural e saudável. Mas eu quero voltar para o que eu estou falando, né? Essas metas está num livro que eu vou repetir novamente. É só procurar e digitar O Comunista Exposto. E as pessoas vão achar, né, esse livro para ler e para também compartilhar. Mas o que aconteceu lá no Egito, isso daí é tirado da Bíblia, né? Então, eles não queriam a prosperidade, né, do povo de Israel. Por isso, eles aumentavam os impostos e até a carga, né, horária de trabalho, né? Então eles faziam isso. Então o rei, vendo que crescia muito o povo de Israel, ele fez um projeto, né, pedindo as parteiras, né, que antigamente eram as parteiras, né, que fazia o parto, que ajudava no parto, né, no nascimento das crianças, né, e ordenou às parteiras, né, que não deixasse viver, né, os meninos, as crianças, meninos, né, que
nascer, por exemplo, na hora do parto, que não deixasse viver, que matasse, que assassinasse essas crianças para ela não nascer, porque o povo de Israel estava crescendo muito e eles não queriam. Mas as parteiras, muitos delas não faziam isso, né? Não faziam. E nasceu, né, Moisés, né? E Moisés, ele nasceu e a sua mãe tentava esconder, né? Para o rei não descobrir que esse menino ele estava vivendo, né? Porque foi ordenado, né? E as parteiras, mesmo com ordem, as parteiras não queriam cometer assassinato de criança, né? Antes dela nascer, não queria, né? Mas foi ordenado. E Moisés nasceu e sua mãe e seu pai escondia ele. Até que chegou certa idade, aí eles disseram, vamos fazer alguma coisa, porque o rei Faraó vai ficar sabendo do menino, do Moisés, né? E então vai ter problema, nós vamos ser acusados e até condenados, e também vai ter problema, né? E não pode. Então fizeram um tipo de um cesto, né? Betumou tudo, né? Fechou todos os buracos, né, que tinha no cesto e betumou tudo, né? Tirou e tampou todos os buracos e colocou o menino dentro de um cesto, bem fechadinho para não entrar água, e colocou nesse cesto com o menino dentro e colocou no rio. E o rio começou a levar esse cestinho, né? Com o menino, e o menino chorava. E as filhas, né, do rei Faraó iam se banhar na beira do rio. E de repente eles perceberam que tinha uma criança chorando. Aí eles avistaram, né, um cesto e uma criança chorando. Aí fizeram de tudo, né, para tirar aquele cesto com aquela criança, né? E as filhas do rei Faraó tiraram, né, aquela criança que chorava, conseguiram pegar o cesto, né? A gente não sabe como, se foi com a vara, né? Alguma vara, né? Que eles puxaram o cesto, a gente não sabe, né? E eles conseguiram pegar, né, aquele menino, e as próprias filhas de Faraó disse, vamos deixar viver esse menino, cujo nome foi posto o nome de Moisés, né? E mandou chamar alguém, né, para cuidar, né? E sem saber, né, ela mandou uma jovem chamar e chamou a própria mãe, sem saber, e disse para a mãe, né, as filhas do rei disse, essa mulher, eu quero que cuide desse menino. Ainda nós vamos pagar um salário para que você cuide desse menino. E sem saber, pagando salário para a sua própria mãe. Isso foi uma providência de Deus, ainda que o rei, né, o rei Faraó não queria. Queria que matasse todas as crianças, que as crianças, menino homem, não podia viver, porque o povo de Israel estava se multiplicando. E hoje nós vemos, né, muitos poderosos hoje querendo manipular, né, e controlar a humanidade, né? Já se fala em até
no controle da humanidade, né? Sobre a camada de ozônio, sobre o aquecimento global, né? Se fala muito que tem que preservar, e sendo que o Brasil é um lugar que mais preserva, né? É um lugar que mais tem verde. Eu tenho, há muitos anos atrás, eu tenho viajado em Minas Gerais, Goiás, até Bahia, né? E também no estado do Paraná. E em vários lugares a gente vê muitas reservas, né? Muito verde, né? Em vários lugares. É o Brasil que tem mais reserva. E que querem muitas vezes fazer leis para tirar, né, a soberania nacional, né? Muitas vezes querem fazer ONGs que querem apenas para ganhar dinheiro, né? ONGs que muitas vezes não servem para nada. A gente vê tanta ONGs, e muitos que procuram falar mal do país, né? Falar mal do Brasil, falar que o governo está acabando com o país, falar que o país está com muita fome. Então a gente vê, né, como eu tenho lido sobre o rei Faraó, e muitos que querem fazer anarquia, depredação, quebra-quebra, invadir propriedade, né? Invadir supermercado, mercados. São coisas que nós não aceitamos, porque tudo tem que ser feito com ordem e progresso, né? Porque até na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Não é para invadir, não é para fazer leis, para invadir propriedade, para invadir mercado, né? Para invadir a casa do outro. Não é assim que um país prospera. Não é falando mal do país, né? Falando que o povo está morrendo de fome, falando que as pessoas estão numa miséria, mas pelo contrário, cada um tem que dizer o que eu quero fazer para o meu país de melhor e tomar uma boa atitude. Não é só falar, né? Porque hoje muitos se falam, mas tem pouca ação, né? Tem pouca atitude, ninguém toma atitude, ninguém toma uma ação, né, de autoridade, né? Muitas vezes parece que não há autoridade, não há administração, e muitos trabalham para na calada da noite, né, fazer leis para destruir a própria nação. Mas o que aconteceu, né? Mesmo que o rei não queria que nascesse menino homem, as próprias filhas dele, vendo o menino chamado Moisés, o próprio Deus tocou no coração dela, né? E eles pegaram aquele menino que estava no cesto, né, flutuando na água, e deixaram o menino viver, né? E até as parteiras também, elas tinham compaixão e elas não, muitas delas não cumpriam o que o rei mandava, né? Que era assassinar as crianças antes de nascer. Então quero com isso dizer que temos que lutar e ser oposição, que eu já falei em outros vídeos sobre ser oposição contra o mal, contra a agenda que querem destruir nações, povos e tribos, contra a agenda que querem muitas vezes escravizar, né, os índios,
o branco, o negro, escravizar os povos, né? E temos sim que acreditar e ter fé e cada um fazer o seu trabalho, né? A sua missão de unir um país dividido, porque ninguém quer um país dividido, um país que quer, um puxa para o lado da prosperidade, da vitória, do trabalho, do estudo, e outro quer puxar, né, para o lado da miséria, da fome, da prisão, né, da agressão. O nosso povo, ele não quer ouvir más notícias, né, porque hoje se fala muito em más notícias, sobre doenças, sobre vírus. Tem uma indústria causadora do medo. Tem a indústria do medo, né, através das mídias, indústria do pânico, a indústria de causar desassossego nas pessoas, né, a indústria de insegurança, mas é uma indústria do mal, né, a indústria, né, do crime. Mas temos sim que lutar para defender a cidadania, a nossa pátria, e não se dividir, né, com conversas que não levam a nada. Não se dividir, mas pelo contrário, unir. Mas o povo de Israel estava sempre unido. Enquanto o rei Faraó queria escravizar o povo de Israel, queria impedir o crescimento, né? Assim vemos, como eu tenho falado, muitos preparando um jeito para derrubar leis, né? E ponhar leis cruéis, leis contra o povo, leis contra as crianças, leis contra os jovens, e deixar o país na miséria. Mas o rei Faraó, mesmo dando essa ordem negativa para diminuir o crescimento do povo de Israel, as próprias filhas do rei salvou a vida dessa criança chamado Moisés. Compartilhe esse vídeo a todos e até a próxima oportunidade.